E uma nova pesquisa Atlas Intel mostrou que mais da metade dos brasileiros tem uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o levantamento, 54,8%, 55% dos brasileiros têm uma visão negativa do atual ocupante da Casa Branca. Quase 42% têm uma visão positiva e 3,5% não souberam responder. A pesquisa também questionou se os brasileiros estão preocupados com a possibilidade de Donald Trump tentar influenciar a eleição presidencial do Brasil. Pois vamos aos números. Nada preocupado, 45,5% dos brasileiros. Muito preocupados, 36,5% dos entrevistados. Um pouco preocupados, quase 11%, e quase 7% disseram que estão razoavelmente algo preocupados, ou seja, um pouquinho preocupados com isso. E o Instituto ainda questionou os entrevistados sobre a medida tomada pelo Departamento de Estado americano de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Pois bem, a maioria do eleitorado disse que votaria com mais facilidade em um candidato que fosse a favor desta definição. Quase 51% disseram isso. Votaria com mais facilidade em quem é contra, 33,6%. E aqueles que acham que não é um fator determinante, ou seja, indiferente, a gente está falando aqui de em torno de 16% do eleitorado. Essa pesquisa Atlas Intel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Embora seja um ano eleitoral, este levantamento não tem registro no TSE, na Justiça Eleitoral, porque não traz intenção de voto em pré-candidatos. Só quando há o nome explícito de um pré-candidato colocado para se medir a intenção de voto é que é obrigatório o registro na Justiça Eleitoral. E a população de milionários ao redor do mundo atingiu um novo recorde em 2025. Ao todo, são 25 milhões de pessoas com pelo menos $1 milhão disponíveis para investimentos. Esse dado faz parte de um relatório internacional divulgado hoje. Quem viu todos os detalhes e fala com a gente ao vivo é a repórter Vitória Queiroz, também conectada conosco direto de Brasília. Muito bem-vinda, Vitória. O que você nos conta a respeito deste relatório? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todo mundo que está acompanhando a gente nesse feriado. Olha, o mundo ganhou em 2025 2 milhões de novos milionários. E quando a gente olha o patrimônio total dessas 25 milhões de pessoas no ano passado, ele supera 98 trilhões de dólares. E isso representa uma alta de quase 9% em relação ao capital desses milionários em 2024. Contudo, um detalhe interessante desse relatório, Yuri, é que apenas 1% desses milionários concentram uma fatia significativa, o equivalente a quase 39% desse montante de 98 trilhões de dólares que foram registrados no ano passado. E de acordo com essa pesquisa, esse avanço no número de novos milionários tem relação com o desempenho dos mercados no ano passado e também com a queda da inflação. E o relatório também mostra que em 5 das 6 regiões pesquisadas houve aumento no número de novos milionários. Por exemplo, no continente asiático, a pesquisa mostra que a população de novos ricos subiu acima de 9% no ano passado, enquanto o patrimônio total dessas pessoas avançou cerca de 10,5% no ano passado. E esse crescimento tem relação com a demanda por semicondutores, que foi liderada principalmente pelo Japão e China. Já na América do Norte, os novos milionários, a população de novos ricos subiu 9% no ano passado, enquanto a riqueza dessas pessoas subiu quase 10%. E esse crescimento na América do Norte foi impulsionado principalmente pelos Estados Unidos, que sozinhos tiveram um aumento de 736 mil
novos milionários no ano passado. Já na Europa, a pesquisa mostra que o número de novos ricos subiu 6,5%, enquanto o capital dos milionários expandiu 8%. E esse avanço no continente europeu tem relação com a estabilização dos mercados na Europa. Já no continente africano, o volume da riqueza desses milionários avançou 7%, enquanto o número de novos milionários cresceu 4,1% no ano passado, e esse avanço de novos ricos no continente africano tem relação com o aumento e a valorização do preço do ouro. Na América Latina, Yuri, a riqueza desses milionários avançou 5%, mas o número de novos ricos teve um avanço mais tímido, de apenas 0,3% no ano passado. Por outro lado, o Oriente Médio foi a única região pesquisada que houve uma redução no número de novos milionários. Houve uma queda de 1,4% no ano passado, enquanto o capital desses ricos que ficam no Oriente Médio também foi contraído e houve uma redução de 1,5%. Yuri, volto com você. Vitória Queiroz, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília.